Olá pessoal, bom dia, né? Bom, então eu vou tentar repassar alguns vídeos para vocês, né? Para gente, para ajudar vocês aí nesse estudo, no estudo da disciplina, né? Durante esse período remoto, tá? Esse período de quarentena aí, né? Então, aqui só está uma recapitulação, né? A gente já estudou acho que se não me engano, as duas primeiras aulas que a gente teve. A gente acabou estudando a parte de estatística básica, então vai ser um pouco mais uma revisão essa aula aqui, tá? Bom, então a gente contou aqui um pouco da história da estatística, como ela está conectada, né, com a engenharia e as ciências exatas, né? Está conectada por meio do método científico, ou seja, um dos objetivos da estatística aí, então, principais, né, seria a condução de experimentos, né, apropriados, coletar os dados, testar algum modelo proposto, né, depois tirar conclusões. Então, ou seja, é a parte justamente de planejamento de experimentos e a partir desse planejamento uma análise estatística dos dados. Esse é o nosso interesse aqui nessa disciplina, né? E nós vimos também que a ciência estatística, né, que vem aí desde o século XIX para cá, ela tem esse interesse, né, na coleta, na apresentação, na organização, né, e também na análise de dados. Tudo para isso, né? Isso para quê? Para a gente tomar decisões, resolver certos tipos de problemas, planejar processos, né? Mas o que a gente observa aqui, os métodos estatísticos, eles são muito úteis quando nós tentamos compreender o conceito de variabilidade, né? Como nós vimos em alguns exemplos, né, pode existir uma certa variação, de um indivíduo para outro, de um resultado para outro, né? Então isso vai produzir a variabilidade. Como que a gente vai tentar então quantificar essa variabilidade de tal forma que as nossas análises sejam mais precisas, né? Aqui eu falei para vocês um pouco sobre esse exemplinho, né, das forças nas áreas de estruturas nas áreas de construção e engenharia civil, né? Então existem aí fatores externos, né? Que pode sofrer aí ao longo do tempo essas estruturas, né? E as respostas associadas a isso é o que a gente vai chamar de variáveis, serão as nossas variáveis de interesse, né? Eu apresentei também um conjunto de dados, no caso aqui é um conjunto desse periódico, né, do Quality Engineering, sobre viscosidade de um processo químico em batelada, né, batelada. Bom, a gente tinha então aqui alguns valores de viscosidade que foram medidos durante esse experimento e nós também observamos que os valores eles não se repetem nesse caso, né? Ou seja, então a gente tem uma variação de um indivíduo para outro, né? Então, como a partir dessa tabela, né, vamos dizer, dessa planilha de dados, a gente pode tirar informação. Então, isso entra a estatística descritiva, né, que ela tem como objetivo em organizar, em resumir, né, esses dados em tabelas, em gráficos, às vezes em mapas. Por quê? Tudo para que nós possamos aí tirar as primeiras informações. E às vezes são informações cruciais que já nos vão dizendo um pouco o comportamento da variável de interesse, da variável ou variáveis de interesse, né? Aqui nós definimos então variável que é uma medida ou classificação, né, obtida, por exemplo, de uma população ou de uma amostra, tá? E essa variável, no caso, a gente representa ela por letras maiúsculas, né? Nesse exemplo, refere-se à viscosidade de um processo químico, e os valores dos dados, né, que nós obtemos lá a partir do resultado final do experimento, são os nossos valores observados, né? Então, é o x1, x2 e assim por diante, são os valores, né? Nós também vimos um pouco sobre os tipos de variáveis, que nós temos variáveis quantitativas, que são aquelas que expressam quantidade, as variáveis qualitativas, que expressam qualidade, né? As quantitativas podem ser discretas ou contínuas, as discretas estão associadas a um processo de contagem, as contínuas não, né? Ou seja, são variáveis numéricas, porém a gente não está contabilizando, ou seja, essas variáveis estão associadas mais ao conjunto dos números reais. Já as qualitativas, elas expressam categorias, né? Então elas podem ser nominais, onde a ordem entre essas categorias não vai importar, ou as ordinais, onde uma certa hierarquia é estabelecida entre as categorias, né? E aqui tem
os seus exemplos que nós já comentamos então lá na aula, né? Assim como os exemplos das variáveis qualitativas nominais e das ordinais, né? Como eu falei também na disciplina, a gente vai estar utilizando mais essas duas, né? As quantitativas discretas e contínuas, mais para as contínuas, mas às vezes vai ter alguns exemplos com as discretas também, tá? Além disso, né, a gente estudou um pouco sobre as tabelas de frequência, né? A gente observou que tabelas de frequências são importantes nos casos em que nós temos para a gente conseguir computar então as primeiras informações, né? E para desenvolver essas tabelas de frequências, a gente precisa evidentemente dos valores dos dados, né? E a partir dessa tabela, né? Porque é interessante em construir as tabelas de frequência. Além de elas nos darem algumas informações, elas são úteis para a gente descrever o comportamento da variável de interesse por meio de gráficos, né? Quando a gente está trabalhando com variáveis quantitativas, principalmente as contínuas, um tipo de gráfico interessante é o gráfico chamado de histograma, né? Esse gráfico, ele é realizado, né? A gente pode construir ele quando esse gráfico está agrupado em classes, né? E essas classes aí, a gente vai contabilizar as frequências com que cada classe ou cada intervalo essas frequências aparecem, e a gente pode construir a partir disso alguns retângulos. Em geral, essas classes possuem a mesma amplitude, né? E aí a gente pode estudar o comportamento dos dados via a representação do histograma, né? Só lembrar que o histograma ele não tem espaço entre as classes, ele não é compreendido como um gráfico de barras, tá? O gráfico de barras ele é associado a variáveis qualitativas, né? Ou também a variável quantitativa discreta, tá? Mas nunca a uma quantitativa. Então aqui tinha um exemplinho, né, em que a gente tinha essas classes, os intervalos, por exemplo, determinado por essas faixas, né, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, sequências com que aparece em cada uma dessas classes. Então a ideia é a gente construir retângulos, né? Então lembrando um pouco de geometria, né, a gente tem lá que a área do retângulo é base sobre a altura, né, como se essas faixas aqui fossem a base e as frequências a altura. Então a gente vai criar aqui retângulos com o mesmo tamanho de base, porém, né, com alturas diferentes, tá? Então, representando essa tabelinha de frequências aqui num histograma, ficaria mais ou menos dessa forma, desse formato aqui, né? A gente tem então o eixo das ordenadas aqui, que é representada pela frequência absoluta, né? Que é contabilizar mesmo quantos valores estão em cada um dos intervalos. E nesse eixo aqui, né, das abscissas do x, seria, por exemplo, a nossa variável de interesse. Aqui é um exemplinho sobre a idade, né? A gente tem a idade de 0 a 10, 10 a 20, assim sucessivamente. Então a gente observa lá que o primeiro intervalo de 0 a 10 tem uma frequência igual a 2, né? Quando a gente volta, a gente observa isso, tá? E assim a gente vai construindo, por exemplo, de 20 a 30 tem uma frequência igual a 9, né? Deixa eu voltar aqui, igual a 9. Um pouquinho maior aqui do que esse 8, tá? Então a gente estuda o comportamento, né? Qual é o interessante de avaliar o histograma? Justamente avaliar o comportamento dessa variável aleatória que a gente está estudando, né? Só por meio de tabelas a gente não consegue ter a percepção aí de qual é o comportamento dos nossos dados, de como está existindo variação, né? A gente pode observar que a maioria aqui dos valores estão concentrados na idade entre 20 e 30 anos, né? Talvez nós não tivéssemos essa percepção só olhando para os dados. Claro, se os dados são poucos, a gente até consegue, mas se os dados são muitos dados, né? Se a gente tem um banco de dados gigantesco, a gente não vai conseguir ter essa percepção da onde está essa maioria dos dados, de como que elas estão variando, né? Então, o histograma ele é muito importante. Quando a gente vê alguns estudos no R, vocês vão observar que uma das primeiras coisas que a gente faz é plotar o histograma dos dados, né, para a gente ter uma ideia aí de como está o comportamento deles, né? Bom, além disso, a gente estuda algumas medidas de posição que a gente viu, né? Então, a gente tem algumas medidas resumo, né,
que vai tentar nos resumir ainda mais isso, a informação que vem dos dados, né? Como que eu posso tentar resumir ainda mais? Lembro muito bem que alguns de vocês falaram, ó, a gente pode calcular a média. Exatamente, a média é uma medida, né, que resume num único valor, ou seja, toda a informação desse conjunto de dados é resumida num único valor, e é justamente esse valor que a gente apresenta, né? Então, existem algumas medidas resumo. Essas medidas são definidas em medidas de posição central, né, porque elas vão nos dar a posição do centro desse conjunto de dados, e também medidas de dispersão, onde elas irão nos dar a dispersão dos dados, tá? Então, essas medidas de posição central, nós observamos que nós temos três, que é a média, a mediana e a moda. Aqui a gente vai se concentrar muito mais na média e na mediana, que é o que mais nós vamos utilizar, tá? Do que a moda. Mas a moda também é uma alternativa aí. Então, a média amostral é uma média aritmética, tá? Então, se a gente tem N valores amostrais, tirar a média aritmética, a gente vai encontrar o valor da média. Em geral, isso não cria nenhuma dificuldade. Eu ainda coloquei aquele exemplo um pouco cruel, né? Acho que vocês vão lembrar das notas dos alunos. Se a gente tirar essa média aqui, né? Das notas das provas de um aluno qualquer aí da UEL, vamos supor que o aluno fez 5 provas, 6, 4, 5, 4 e 6, né? Ele vai ter a média que somar esses valores dá 25, a média é igual a 5, né? Então a gente observa também que a média, por que a gente usa muito ela? Porque ela possui boas propriedades matemáticas, né? A gente vai acabar vendo mais para frente aí que ela é muito utilizada, né? Dentro das áreas da estatística, ela é muito utilizada dentro de inferência principalmente, porque ela possui boas propriedades matemáticas e isso faz com que seja fácil de trabalhar com a média, tá? É por isso que nós falamos muito em média, nós comparamos muito média, o tempo médio, o comprimento médio, temperatura média, né? Porém, tem um viés aí, tem um certo problema quando se trabalha com média. É que ela pode ser falha quando os valores estão muito afastados da maioria, né, dos dados. Ou seja, se eu tenho valores discrepantes, tanto valores muito altos como valores muito baixos. Lembra do exemplo que eu falei sobre jogadores de basquete, né? Se você tem a gente está numa turma que a maioria, vamos supor, o maior valor de altura é ali 1,85 m e de repente entra três jogadores de basquete de mais de 2 metros de altura, com certeza essa média será influenciada por esses valores, né? Então ela pode acabar, em algumas situações, não representando, não informando corretamente o conjunto de dados, né? Então, quando nós temos valores discrepantes, a média tem que ser vista, tem que se tomar um pouco mais de cuidado. Esses valores discrepantes também têm outros nomes, outros sinônimos, né, para a gente, como nós podemos falar que eles são valores aberrantes, né, são pontos influentes ou também outliers, é um termo que nós usamos muito, né? Para tentar tirar o viés, a gente trabalha com a mediana. A mediana é aquela medida de posição que divide um conjunto de dados ordenado em duas partes iguais, né? Então, ela vai dividir exatamente ao meio. E como divide-se exatamente ao meio, então a mediana não sofre influência de valores discrepantes, né? Se a gente for observar esses exemplos, né? Lembra que a gente fez isso em aula? Por exemplo, se eu for ordenar isso, eu vou ter o primeiro valor 4, 4, 5, 6 e 6. E a gente observa que o 5 também é o valor que está bem no meio dos dados, né? Se a gente colocar em ordem aqui, ele fica bem no meio dos dados, né? E, evidentemente, que não é uma coincidência. Quando a média e a mediana estão muito próximas, né? Como nesse caso foi exatamente igual, a gente observa que um conjunto de dados que tem média e mediana com valores muito próximos ou igual, significa que esses dados não possuem valores discrepantes, né? É claro que não é só calcular a média amostral e mediana para tomar essa decisão, tá? Mas já é um indicativo, né? Então a mediana é muito importante para isso também, para a gente avaliar será que os nossos dados possuem valores discrepantes ou não, né? E a moda é uma medida que está associada à realização mais frequente do conjunto de dados, ou seja, é aquele valor que mais está aparecendo nos dados, né? Em geral, ela é muito utilizada para valores, variáveis qualitativas ou quantitativas, né? Ganha-se uma importância maior ali, tá? Depois nós temos aí as medidas de dispersão, como vocês podem observar,
Se nós tomássemos agora um exemplo, né, em que nós temos agora 3 alunos, A, B e C, e não mais somente aquele aluno com essas 5 notas, né, então tenho 3 alunos, que eu vou estar chamando aqui das variáveis x, y e z. Essas variáveis representam as notas desses alunos, né, dessas 5 provas. A gente observa que nesses 3 casos, né, as médias foram iguais. Ambos, todos aqui têm média igual a 5, porém é nítido que eles têm variações diferentes, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma variação, está variando 2 ou 1 entre eles, né? No segundo exemplo você não tem nenhuma variação, e no terceiro, na variável z do aluno C, a gente tem uma variação já um pouco mais considerável, né? Então, é evidente que a gente precisa então criar medidas de dispersão, porque as medidas de posição não é capaz de quantificar isso para a gente. Se a gente calcular a mediana desses 3 conjuntos de dados, a gente vai observar também que a mediana é igual a 5, né? Então, ou seja, as medidas de posição não nos diz nada a respeito sobre a variabilidade dos dados, né? Então, a gente vai estudar aqui 3 medidas, né, de dispersão que são interessantes, que é a variância da amostra, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, a variância da amostra ela é dada por essa fórmula, né? No R é bem simples de calcular, e essa fórmula vem pela diferença de cada valor observado em relação à média da amostra, né? Então, é uma medida aí, a variância é uma medida que fornece a dispersão dos dados em torno de um valor central, e esse valor central a gente toma como a média, né? Já que ela tem uma interpretação mais fácil, né? Ela tem uma propriedade mais fácil para se trabalhar do ponto de vista matemático, né? Essa equaçãozinha aqui, né? A gente consegue tirar ela pela diferença. Essa diferença entre cada valor observado e a sua média amostral a gente chama de desvio, né? Mas qual que é a ideia da variância? É uma representação, é uma equação para quantificar a variabilidade. Nada mais do que, né? Nada mais do que isso, né? A gente observa que ela não possui interpretação, porque, né, o seu resultado é elevado ao quadrado do valor dos dados, né? Então, se eu estou trabalhando com comprimento, eu tenho o resultado da variância em comprimento ao quadrado. Então, não é comparável a uma interpretação dos dados. Então, para isso que nós retiramos a raiz quadrada, né? Ou seja, nós padronizamos essas somas dos desvios ao quadrado. Essa raiz quadrada nós damos o nome de desvio padrão, e essa sim já existe uma interpretação, né? O quanto os meus dados estão variando em relação à média. Pode estar variando em relação à média 1,2, 0,5, né? Então, é o quanto os meus dados, o meu conjunto de dados está variando em relação à minha média, tá? Já o coeficiente de variação ele é muito interessante do ponto de vista experimental, porque ele é uma medida de dispersão relativa, né, para que a gente possa conseguir comparar variáveis, né? Esse que é o nosso interesse. Então, por exemplo, ela é relativa ao quê? A minha média da amostra, né? Então, o CV ele é dado pelo desvio padrão dividido pelo x barra, né? Então, o que a gente vai observar aqui? Olha, o resultado que a gente tiver disso, por exemplo, pode ser 10%, 15%, 20%, né? A gente vai ter que o coeficiente de variação ele pode ser, vamos supor que o resultado dele seja 3%. Então, quer dizer que existe uma variação de 3% em relação à minha média, né? Então, dá uma ideia até um pouco maior, uma noção maior sobre a variação desses dados, né? Isso permite que nós possamos aí comparar uma variável da outra, né? E, evidentemente, que quanto menor for o coeficiente de variação, isso significa que mais homogêneo será o nosso conjunto de dados. E é justamente isso que a gente quer, pensando do ponto de vista de um planejamento de experimentos, né? Já que se nós vamos fazer experimentos controlados, nós esperamos que esses experimentos sejam cada vez mais homogêneos, tá? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, esse vídeo aqui já está dando aí quase 20 minutos, né? Então eu pretendo fazer vídeos aí no máximo
de 20 minutos, tá? Para não ficar muito longo. Então, no próximo vídeo, a gente vai contar um pouco sobre os quartis que são interessantes para a gente construir um gráfico chamado de box plot, tá? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, por favor, comenta para mim, entre em contato que a gente vai conversando.